Olá, irmãos e irmãs da UD Partenon, estamos no mês de maio e hoje continuaremos com o projeto Palestras Curtas. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, As Muitas Moradas da Casa de Meu Pai, nós encontramos um subitem: Mundos Regeneradores. É uma mensagem do Espírito Agostinho que chegou até a codificação em 1862 na cidade de Paris. E esse amigo espiritual começa essa mensagem nos informando que cada sistema planetário, deslocando-se no espaço infinito, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. E ele então vai dizer que os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Que o espírito arrependido encontra nesses mundos regeneradores a calma e o repouso e acaba por purificar-se. É uma oportunidade para refazer enganos, corrigir erros, praticando o bem no limite das suas forças. O homem ainda está sujeito às leis que comandam a matéria. A humanidade ainda experimenta sensações, desejos, porém, livre das paixões inferiores, do orgulho, da inveja e do ódio. Em todos existe o reconhecimento a Deus e tentam caminhar para Ele. A igualdade comanda as relações sociais. Nesses mundos existe a aurora da felicidade, não a felicidade perfeita. O espírito ainda tem provas morais. Por isso, se não tiver fortalecida a sua vontade e a sua decisão, pode recair nos mundos de expiações, dependendo dos pensamentos. Então ele está sujeito às mudanças de conduta moral ainda. Mas lá eles vivem sem as angústias da expiação. Expiação significa ação de extrair a pureza. O progresso moral supera o progresso intelectual egoísta. No Livro dos Espíritos, na questão 365, nós vamos encontrar a resposta. O progresso moral jamais dá origem ao orgulho. Então o corpo físico ainda é material, porém menos grosseiro do que o da Terra atual. Mas é corpo de carne como o nosso? Sim, a matéria, mas não no mesmo grau de densidade que nós conhecemos. A doutrina espírita nos explica com precisão e clareza. A matéria não é idêntica em todos os mundos. Apresenta-se em graus variadíssimos de eterização. Não é um corpo tão denso, nem pesado, nem sujeito a enfermidades como o nosso corpo físico na Terra. Então podemos dizer que é um corpo semi-grosseiro. Por quê? A alimentação é mais simples, as necessidades fisiológicas são reduzidas, as doenças são raras, a longevidade é maior, o corpo obedece melhor à vontade do espírito. Ainda pode existir dor,
pode existir cansaço, limitações físicas, mas não mais como expiação, e sim como meios educativos e de progresso. O sofrimento moral também diminui profundamente. Lá o egoísmo é combatido, a fraternidade é a regra geral, a consciência espiritual se amplia, a responsabilidade moral é assumida, o arrependimento é sincero, a violência não tem lugar, o mal não predomina e o bem começa a orientar a vida coletiva. Mas a transformação moral coletiva depende da transformação moral individual, para que finalmente todos possam aspirar às emanações do Criador nos aromas de amor e de caridade. São mundos em convalescença moral. É como um enfermo que saiu da UTI. Ele ainda precisa de cuidados. A doença não comanda mais, mas a cura ainda está em movimento. Será a mesma terra com espíritos renovados. Então, no item 19, nós vamos encontrar o Espírito Agostinho nos falando sobre a progressão desses mundos, que nós precisamos contemplar à noite, à hora do repouso e da prece, o céu azul e observar as incontáveis luzes que brilham sobre as nossas cabeças, indagando intimamente quais as que conduzem a Deus, e devemos pedir ao Criador que um mundo regenerador nos abra seu seio, para que possamos abrigar-nos após a expiação na terra. Então, a lei divina do progresso, ela funciona para todos os seres, animados e inanimados, efetivando levá-los pela transformação moral a um estado mais perfeito, pois tudo vai transformar-se e nada sofre aniquilamento. É esse o objetivo da lei maior do progresso. Então, os mundos progridem, assim como os seres vivos progridem, intelectual e moralmente. A história dos mundos nos faz ver que desde a aglomeração dos primeiros átomos na formação desses mundos, há uma progressão contínua, um desenvolvimento imperceptível para cada geração, mas dando a seus habitantes condições mais agradáveis à medida que eles também avançam, usando a inteligência para os trabalhos que se apresentam. Então nada fica estacionário. Evoluem paralelamente os animais, as formas de moradia, de vestuário, de alimentação, de ideias, e em tudo há um dinamismo evolutivo. A terra regenerada nascerá no íntimo do espírito humano. Não é instituída por decreto divino. Ela começa quando
escolhemos perdoar em vez de ferir. Quando silenciamos o orgulho para ouvir a consciência. Quando trocamos a indiferença pelo gesto simples de amor. Então a grande pergunta da transição planetária não deve ser quem ficará, e sim quem partirá. Porque ficarão aqueles que buscam viver a lei de amor e partirão para lugares ainda de evolução menor aqueles espíritos endurecidos nas inferioridades morais, no orgulho e no mal feito propositalmente. Então a pergunta verdadeira, profunda e inevitável é a seguinte: que tipo de espírito eu estou sendo agora? É para que nós usemos a inteligência e raciocinemos sobre esse cabedal de informações que nos são apresentados. E vamos encontrar então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, Allan Kardec, no item 3, ele define o homem de bem, o verdadeiro homem de bem. E ele vai deixar essa anotação para nós. É o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, na sua totalidade. Nós sempre estaremos tentando olhar o próximo, buscar as suas dificuldades e tentar fazer com que o amor que nós temos chegue até ele, para que ele seja confortado. Então Jesus, por isso, nos revelou o segredo maior com infinita ternura. O reino de Deus está dentro de vós. Então nós vamos recordar o que define um mundo regenerador. As características são transformação moral coletiva. A fraternidade é real, é verdadeira. A violência perde influência. A corrupção é combatida, porque a lei de amor começa a regular as relações humanas. O mal não predomina e o arrependimento é sincero. No livro Nicodemos, esse é o nome, lá no capítulo 6, nós vamos encontrar o Espírito Nicodemos nos informando sobre esses mundos. Abre aspas. Mais feliz do que a terra, alguma beleza maior nos corpos e certa perfeição superior nos sentidos. Isso os distingue. Então observemos essa informação. Os homens virtuosos formam a imensa maioria, não precisando de leis escritas para o bem-estar social. A luz solar é muito mais pura que a do nosso Sol e faz brotar o consolo e a esperança. É um pequeno trecho desse livro maravilhoso, escrito por José Amigó e Pellicer. Então,
o mundo novo já começou. Ele começa toda vez que um coração escolhe amar, apesar da dor. Toda vez que alguém se levanta, apesar das suas quedas morais, esse é o mundo novo. Toda vez que alguém ama, mesmo não sendo reconhecido, então os amigos espirituais nos informam: o futuro do planeta, ele passa inevitavelmente pelo presente da nossa consciência. E aí então nós vamos nos perguntar intimamente: nós estamos comprometidos com toda essa movimentação? E quando nós nos lembramos da lei de progresso, e quando encontramos e falamos sobre a progressão dos mundos, nós estamos realmente estudando a aplicação da lei do amor em escala coletiva. Então nós compreendemos no regenerador, esse mundo agora é uma morada educativa, ajustada ao grau moral dos espíritos que lá estão habitando, porque Deus não cria mundos melhores ou piores por favoritismo. Os mundos são compatíveis com a evolução moral dos espíritos. Assim como um aluno frequenta a série adequada ao seu aprendizado, o espírito vai reencarnar no mundo que melhor atende às suas necessidades de evolução. Então que nós, como dizia o irmão Agostinho, ao final da noite, peçamos numa prece que a misericórdia de Deus, ao chegar à nossa época de partida, um mundo regenerador nos abra o seu seio de amor para nos receber. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Até breve.